Estudar no Descomplica pode ser irado, amigo. Olha só a camiseta sensacional que eu tô te mostrando, ó. Aí atrás escrito Descomplica. E estudar com Descomplica pode ser irado e ainda te prepara pro Enem. Essa é a pegada da nossa aula grátis de hoje. Muito, muito boa noite. Salve, salve, meus queridíssimos. Ainda não totalmente alunos do Descomplica, mas primeiramente, muito obrigado por você estar presente aqui na nossa aula grátis, aula hoje que tem um título como O que você precisa saber que vai cair no Enem. Vai cair no Enem. Tudo que vai cair no Enem tem na aula de hoje, mas o assunto de hoje é específico. Vamos falar sobre linguagens. Essa camiseta é uma camiseta aqui que a gente não tem exclusiva, nós aqui do Descomplica, mas é legal te mostrar para você começar a entrar no clima do que é estudar com a gente. Assim que a gente tiver essa camiseta disponível aí para mostrar para vocês, para oferecer para vocês, a gente fala disso melhor. Esse aqui é o Descomplica. Sejam bem-vindos ao nosso ambiente de aula grátis. Eu sou Eduardo Valadares. E já vou espirrar para apresentar bem a aula, né? Para fazer um esquema aí legal de espirro. Muito prazer para quem eu não conheço ainda. Em breve a gente vai se conhecer muito mais. Eu sou professor aqui no Descomplica de português, dou aula de gramática, um pouquinho de literatura de vez em quando. Também sou professor de redação. Nesse momento agora, inclusive, a gente está na nossa aula regular básica de redação com o nosso queridíssimo professor Rafael Cunha. Então a gente divide aqui a matéria de redação no Descomplica. A aula grátis hoje vai te dar um panorama muito bacana de tudo que você precisa saber daquilo que cai no Enem, da matéria específica de linguagens. Você entende por que eu espirro assim para dentro da camisa? É porque eu estou dentro de um ambiente que tem outras pessoas comigo. Quando eu espirro e solto o espirro para lá, ele pode chegar em outras pessoas e eu contamino outras pessoas. Então é melhor que o espirro fique reservado na minha pessoa. Isso não é sinônimo de porcaria. Pelo contrário, é de educação e respeito para quem está comigo. É bom explicar porque tem muita gente nos assistindo e vai falar: nossa, que professor porco, não vou estudar, não Descomplica não. Mas não é bem por aí não. Deixa eu então já mostrar qual é o nosso grande intuito da aula de hoje. Aqui tem o nosso amigo, aqui do lado de cá, o nosso emoticon, mostrando: você tem que assinar o Descomplica. A gente está na aula de hoje para falar de muita coisa, mas o recado principal é que você tem que entrar no mundo do Descomplica assinando esse plano que se chama Descomplica VIP, por R$18,90 por mês, exatamente, R$18,90 por mês. Aí você vai ter que fazer o seguinte: você vai entrar nesse site aqui, ó, descomplica.com.br/assinatura, e esse promo code que você tá vendo aqui em amarelo, vamos falar ele bem alto: Valad me salva! Valad com 2 L's, tá? Só para ficar o recado. Valad me salva é o código promocional, ele é válido, tá escrito aqui embaixo, ó, só até meia-noite de hoje. Virou o dia para 11 de maio, esse promo code se expira. Então vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar e assinar inclusive agora, durante a aula. Você vai fazer o seguinte, você vai entrar nesse site, aí você vai descer a página assim até embaixo, e lá ele vai perguntar: gostou do descer? Você tem um promo code? Você vai colocar isso aqui, ó, Valad me salva. Aí você vai ser encaminhado para a página promocional. Hoje a assinatura do Descomplica VIP, ela é bem mais cara que isso. Nessa aula grátis a gente está te fornecendo esse descontão para você assinar o Descomplica muito melhor. Valad me salva, Valad me salva, Valad com 2 L's, me salva. Vou te ajudar sim. E olha o que cai hoje na aula, ó. Cai com certeza no Enem: linguagens. E eu vou te explicar um montão de coisas que você precisa saber dentro de linguagens. Mas antes, deixa eu só voltar e deixar o promo code aqui aparecendo. Deixa eu dar boa noite, eu sou um sujeito educado, eu espirro dentro da camiseta, mas eu também preciso dar um cumprimento para quem está comigo. Eu falei que eu não estava sozinho. A aula ao vivo aqui no Descomplica, ela é transmitida por esta câmera que está na minha frente, mas a gente tem um mega operador de câmera que faz a aula fluir muito bem. E o nome dele é Carlos, mais conhecido no Descomplica como Chacal. Eu sei que vocês estão chegando hoje, mas já pode se comunicar no chat com ele, chamando ele de Chacal. Ele gosta, não tem nenhum problema. Carlão Chacal, muito boa noite, meu querido. Boa noite, Valadares, boa noite, pessoal. É meio chato isso, né? O pessoal nem te conhece, já conta o apelido. Valadares, por que é Chacal? E quando você estudar no Descomplica, você vai entender por quê. Hoje eu não posso te contar ainda não. Do lado do nosso Carlos, o operador, está uma monitora linda, simpática, elegante, inteligente e muito, como é que eu posso colocar, do lar. Isso é só uma ironia e uma brincadeira com a Giane. Giane Frade, a nossa monitora de hoje. Boa noite, Gianinha. Boa noite, Valadares. Boa noite, gente.
Boa noite, gente. Boa noite, galera. Pessoal, vamos então fazer essa aula funcionar numa boa. Eu vou explicar muita coisa, muito conceito. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês procurem a Giane, é o nome dela, ou pode falar só monitora que ela vai entender e ela vai trazer as dúvidas para cá. Deixa eu já fazer umas perguntinhas para ela. Janinha, como é que tá o movimento aí do nosso chat? Muita gente bagunçando, muita gente perguntando, ou o pessoal já tá com alguma observação importante? Não, tá tudo certo. Não é nenhuma bagunça. Tem uma pergunta aqui, mas... Posso antes fazer só um comentário da minha caneca? Muita gente me vê, eu tô tomando um cafezinho pra dar um ânimo aqui. Eu tô dando aula hoje desde 8h30 da manhã. Aí eu só queria confirmar aqui, ó, pra dar um ânimo, que a minha caneca diz assim, ó, vê se dá pra ver, Carlão. Eu passo, aí conjuga o verbo, ó, tu passas, já ele, o que ele faz, Jane? Ele rala. Essa caneca não é sensacional? De novo. Eu passo. Tu passas, já ele, Jane, ele rala. Eu passo, tu passas, ele rala. Rala a concorrente, vem pro mundo do Descomplica, mas para isso o promocode Valad me salva. O que eu tava contando então, Jane? Solta a pergunta aí. Sim. Vou mais extrapolar um pouco a introdução, né, da Tem problema aula, não. mas comecei a estudar há pouco tempo. Seria melhor começar só Seria melhor começar só pelo que cai mais e deixar os conteúdos que restam para se der tempo? Excelente pergunta. Na verdade, a gente trabalha muito com aquilo que cai, né? Aquilo que pode ou não cair, vai dar tempo. A gente tem aí cerca de 5 meses e um pouquinho, mas aproximadamente 6 meses ainda para a prova. Aqui no Descomplica a gente tem um plano, assinando o Descomplica VIP, vocês têm acesso a um plano chamado Empurrão pro Enem. E no Empurrão vocês têm acesso a muitas aulas de exercícios. E esse é o plano eficaz para quem está começando a estudar agora, inclusive. Assina o Descomplica VIP que você vai ter acesso a tudo, mas você assistindo às aulas do Empurrão, com certeza você vai ter acesso a muitas aulas práticas, aulas de exercícios, e isso vai te ajudar pra caramba a você se tornar aquele aluno focado para aquilo que de verdade, verdadeiramente cai, tá bom? Então assim, tem chance para todo mundo, tem oportunidade para todo mundo, mas assim não Descomplica agora que a gente vai te colocar no eixo, no trilho daquilo que você tem que aprender. Galerinha, olha o que tá escrito aqui. Cai com certeza no Enem linguagem. Eu quero lembrar primeiramente que a prova do Enem já está aí, lançada, marcada. Na verdade, ó, as provas são dos dias 5 aos dias 6 de novembro. Todo mundo já está sabendo disso. A gente tem aqui um aulão de véspera. Depois que você entrar no mundo Descomplica, a gente vai te explicar isso melhor. A gente tem um aulão de véspera no dia 4, que é uma aula que a gente faz de 12 horas de duração, muito maneira. O que você precisa saber bastante é que as inscrições começaram ontem. A taxa está custando R$ 68,00 e as inscrições vão do dia 9 ao dia 20 de maio. Pois é, 20, ao final da semana que vem. Não deixa para depois, não atrase nessas inscrições, faz logo essas inscrições, que isso é muito importante para todo mundo. Tá legal? Fechou? Bom, aí a gente lembra, para quem está chegando ainda há pouquinho, a aula regular nossa do Descomplica está acabando daqui a pouco. Valad me salva, tem muita gente que vai querer vir para cá para ter um repeteco aí, uma revisão no que a gente está falando. Valad me salva é o promocode, é o código promocional de hoje. Não deixe de assinar o Descomplica VIP por uma pressão que a gente está te oferecendo, mas é só hoje até a meia-noite. É o que você tem na aula de hoje de linguagens. Então vamos só apresentar para a galera que ainda não nos conhece tudo que tem no Descomplica. Dá uma olhada nesse slide aí. A gente tem aulas ao vivo. Sabe quantas aulas ao vivo a gente tem por dia? 4. A gente tem aulas gravadas. No nosso site nós temos hoje mais de 26 mil videoaulas. Vou falar disso tudo? Nós temos monitorias. A Jane está aqui. A Jane é nossa monitora de português, de linguagem, de redação. Então você entrando com esse promo code hoje, assinando o Descomplica VIP, você vai poder fazer monitoria com a Jane e com todos os outros monitores que temos na nossa equipe. A gente tem a correção de redação. Sabe o que é isso? Você pagando essa assinatura, R$ 18,90 por mês, você tem direito a enviar uma redação por mês. Valad, se eu quiser, Valad é como o pessoal me chama aqui, tá? Valad me salva. Se eu quiser, por exemplo, mandar mais redações, vocês podem. Basta, para isso, assinar um pacote extra. Vocês podem mandar 3, 4, 5, 8, 10 redações por mês. Aí você tem que entrar com um pacote extra. Mas uma correção já é garantida para você. Sabe uma coisa muito maneira que está escrito aqui, ó? Cursos extras. Nós temos o Medicina para os Fortes, específico para a galera da medicina, o Empurrão para o Enem, que eu citei ainda há pouco, que é uma aula mais focada em exercício. Você tem, por exemplo, o Matemática Sem Problemas, que é um curso de matemática básica para tirar dúvidas como juros,
porcentagem, operações básicas da matemática. Eu acho, Giane, que todo mundo tinha que fazer o curso Matemática Sem Problemas. Ele é fundamental, muito bom para todo mundo, inclusive para quem tem aqueles probleminhas de base da matemática. Ele ajuda muito. Sabe o que o Descomplica tem que quase ninguém tem? Os planos de estudos. Aqui meu dedinho, ó, planos de estudo. Sabe o que a gente faz? A gente cria toda semana um plano de estudo para você se guiar. O que eu tenho que assistir essa semana? A gente vai lá e te indica. E nós ainda temos uma parada que é muito, muito maneira, que é o nosso blog. Se você puder depois, Giane, tá me ouvindo, Gi? Ao longo da aula, pegar o nosso blog, o link desconversa.com.br e mandar no chatzinho para os nossos alunos, seria legal para eles conhecerem o nosso blog, para ver como é que funciona. Galerinha, o Descomplica isso aqui. Todo o panorama do que a gente tem no Descomplica funciona dessa maneira. Fica de olho para você saber como é que o Descomplica funciona. Tá tranquilo? Então vamos lá. Eu queria começar a explicar para você o que é um sistema eficiente de estudo. Eu vim te dar aula sobre linguagens, mas eu quero falar uma paradinha um pouco antes. Você está olhando para o quadro e você deve estar enxergando tipo uma fórmula, né? Vamos interpretar isso que está no quadro? Na parte de cima está escrito assim, ó, vantagens mais qualidades. Na parte de baixo está escrito desvantagens mais dificuldades. Primeiro eu quero interpretar com todo mundo, sou professor de português e de redação, o que significa o vocábulo eficiente? Eficiência vem a ser aquilo que traz resultado. Para a gente montar um sistema que traga um resultado de estudo, a gente tem que reconhecer quais são as nossas vantagens, as nossas qualidades. Vamos colocar isso num papel real, concreto. Vamos lá. Uma vantagem, Valadares, eu mando muito bem em redação. A parte de humanas, eu confio. Valadares, é o contrário na minha parte. Eu sou muito bom em técnica, eu sou muito bom em física e matemática. Tranquilo. O que eu quero que você aprenda com essa formuleta que está aqui é que o seu sistema eficiente de estudo tende a reconsiderar aquilo que você é bom, aquilo que você manda bem e aquilo que você tem uma certa dificuldade, que você não manda tão bem. Não abandone isso, não. Não estuda só aquilo que você tem confiança, não. Você vai estudar aquilo também que muito importa, que cai. A gente deu uma aula aqui ontem, a gente deu uma aula grátis na semana passada, te mostrando o que cai no Enem, o que eu tenho que saber. Meu amigo, Descomplica te deixa na cara do gol. Sabe o que você tem que saber? Peso das provas. Você tem que saber o que é TRI. Você tem que saber, por exemplo, o que eu estudo mais em português, que é o que eu vou te contar agora, a partir dessa parte. Então vamos lá? Qual é o desafio que a gente vai encontrar na prova do Enem? Olha só, o desafio. Não se esqueça, para quem chegou ainda há pouco, do nosso promo code. O nosso desafio vai ficar muito mais fácil se você entrar com esse promo code no nosso site. Vá lá de Me Salva, descomplica.com.br/assinatura. Vai até a página lá embaixo, coloca esse nosso promo code para você mandar muito bem e você entrar na prova do Enem com uma avaliação muito boa. Olha no quadro o que eu escrevi, Giane. Prova de 180 questões. Meu amigo, seu desafio na prova do Enem são 90 questões na prova de sábado, 90 questões na prova de domingo. Só que a gente não colocou ali, ó, são 10 horas de duração de prova. Valadares, você está me contando coisas que eu já sei. Nem todo mundo sabe. Por isso que eu estou confirmando. Como é que esse funcionamento das 10 horas de duração? 4 horas e meia no sábado, 5 horas e meia no domingo. Para quem não lembra, 4 horas e meia para 90 questões que são divididas em que áreas? Me ajuda? Ciências humanas, ciências da natureza. Quem são as ciências humanas no sábado? História, geografia, filosofia e sociologia. Eu fiz a prova do Enem ano passado. Você também fez, não fez, Jane? Do Enem fiz. Caiu muita coisa ligada à sociologia. Muita coisa. Aí depois você vem com as ciências da natureza, que são biologia, física e química. Se você contar bem, são 4 da parte de humanas, são 3 de ciências da natureza. São 7 matérias no sábado. Guarda essa informação. Olha o que a gente escreveu. São 5 áreas. Porque no domingo você vem com matemática, linguagens, que é o assunto de hoje, e redação. 2 áreas no sábado, 3 áreas no domingo, 5 áreas. Mas olha só como é que o somatório são de 12 matérias. Então, na verdade, você tem 7 no sábado e 5 no domingo. Sabe quais são as 5 que eu chamo no domingo? Matemática, redação e linguagem. Só que dentro de linguagens você tem gramática, literatura e você tem língua estrangeira. E vale lembrar que dentro de gramática e literatura você não pode ter um pouco de um conceito que a gente chama de educação artística. Que eu vou colocar literatura e artes como o mesmo pacote.
Você entendeu agora por que somam 12? 7 no sábado, e você vem no domingo com matemática, redação, e você vem com gramática, literatura e língua estrangeira. 7 mais 5, 12 matérias, por isso que eu coloquei ainda há pouco no slide anterior. Este é o desafio da sua prova. Você tem que encarar 180 questões, 10 horas de duração, 5 áreas envolvidas e 12 matérias. Agora, eu quero definir com você uma coisa muito importante. Pô, ficou bonito pra caramba esse slide, hein? Vamos tirar um print maneiro? Tirei um print maneiro. Aí você guarda aí pra você se inspirar que linguagem significa o seguinte. Primeiro que eu quero que você aprenda que na prova do Enem você tem as 90 questões em cada dia, mas quando você fala de linguagens, linguagem tem um peso muito importante. Quer ver? Giane, eu não sei se você sabe dessa história, mas quem quer passar para medicina na UFRJ, as áreas têm peso. Eu não sei, mas você sabia que linguagens têm o mesmo peso que ciências da natureza? Aham. Então eu quero fazer medicina pela UFRJ. Linguagens tem peso 2. Ciências da natureza também tem peso 2. Ciências humanas tem peso 1. Matemática tem peso 1. Soma comigo. 2 com 2, 4. 1 com 1, 2. Com 4, 6. Mas está faltando uma área que eu não contei ainda. Redação. Sabe qual é o peso de redação para quem quer fazer medicina na UFRJ? Peso 3. Meu amigo, 6 mais 3, 9 pontos no total. Alunos, essa conclusão não é muito difícil de se perceber, não. Olha para mim. Você tem 9 como um somatório total. Foi ou não foi? Linguagens 2 e redação 3. Soma comigo. 2 mais 3, 5. 5 para 9 é mais da metade. Eu não sei se você enxergou o raciocínio. Para mandar bem, para ser médico, fazer medicina pela UFRJ, você tem que mandar muito bem em português e redação. Sacou ou não sacou a história? Ah, Valadares, eu vou estudar muito matemática. Acho que você tem que estudar muita matemática, porque matemática vai acabar sendo o diferencial. Você tem que estudar muito biologia, física e química, porque todo mundo que quer medicina é bom em biologia, física e química. Ah, Valadares, história, geografia, filosofia, sociologia eu posso deixar de lado, né? Não. Para medicina conta muito tudo. Mas o que eu quero te mostrar na aula de hoje já é a questão do peso. Isso se chama, Giane, aluno esperto. Aluno que é esperto, ele sabe onde atacar. Aluno que é esperto, ele sabe o que importa, o que acontece, o que interessa. Estão entendendo isso? Linguagens, então, vem a ser uma matéria muito importante. Então vamos começar. Linguagem importante? Qual é o assunto que todo ano cai na prova de linguagem? Olha para esse slide. Funções da linguagem. Todo ano cai mais de uma questão falando sobre função da linguagem. E eu arrisco agora a galera que está assistindo a aula conosco. Sabe que vocês conseguem responder? Quantas são as funções da linguagem? 20, 30, 10. Nada disso. Nem 20, nem 30, nem 10. As funções da linguagem são apenas, olha meu gesto, 6. E meu amigo, eu te garanto, olha pra cá, eu aposto contigo, aperta minha mão, vai cair função da linguagem esse ano, sempre cai. Então essa pergunta que soltaram bem no início da aula pra Giane, quer mandar bem no Enem? Começa a estudar esses assuntos. Este é o primeiro. Te garanto, aposto contigo, vai cair função da linguagem esse ano. Valade, fala um pouquinho delas, claro que eu falo, vou explicar com o maior prazer agora. Quais são as 6? Começa a anotar então. A aula grátis é para você ter conteúdo. Vai lá. Qual é o conteúdo necessário para a função da linguagem? São 6. Antes de falar das funções, eu quero que você anote quem são os elementos da comunicação. Meu amigo, quando você estuda essa matéria, linguagem pressupõe comunicação. Você sabe o que significa comunicação? É você ter interação, é você ter contato. Então, quando você estuda a função da linguagem, você precisa estudar primeiro quem são os elementos da comunicação. Quem são os elementos da comunicação? Vamos lá. Eu estou me comunicando com vocês, dei boa noite, falei do promo code, falei do objetivo da aula de hoje, comecei o conteúdo. Eu sou o comunicador, eu sou o emissor da mensagem, eu sou o emissor da matéria, eu sou o emissor da aula de hoje. Só que eu não estou aqui sozinho, eu estou me comunicando fundamentalmente com vocês, nossos alunos da aula grátis de hoje. Vocês são o que da minha mensagem? Os receptores. Emissor, receptor. Só que toda comunicação que se preza, olha o meu gesto, passa um assunto, passa uma mensagem. Assunto, mensagem já é o meu terceiro elemento. Tá prestando atenção? Vou repetir. Emissor, receptor e assunto.
Só que eu disse que eram 6. Quais são os outros 3? Essa comunicação aqui, ela só acontece e você me entende porque eu estou usando o mesmo código que você usa. Olha para cá, funções da linguagem. Todo mundo me entendeu. Todo mundo conseguiu ler e decifrar o que estava escrito. Conseguiu me ouvir. É porque eu uso o mesmo código. É o código da língua portuguesa. Por isso que você me entende. Agora, essa comunicação ela também só está, olha meu gesto, ó, fluindo bem. Porque eu falo daqui, você me ouve daí. Você enxerga daí o que está escrito aqui no quadro. Então, na verdade, a gente também tem um canal. Vamos repetir? Emissor, receptor, isso é estratégia de aula, tá? Assunto. Aí você tem código, você tem canal. Já foram 5, falta 1. Quem é o 6º e último elemento da comunicação? Olha para cá, olha para cá, olha para cá. O contexto. Qual é o contexto dessa nossa comunicação? Estúdio, luzes acesas, professor, gordinho, óculos, monitora no chat, slides coloridos. Esse é o contexto da aula de hoje. Você podia ouvir sobre funções da linguagem, sabe onde? No nosso aplicativo. É verdade? É verdade. Você sabia que a gente tem um aplicativo no Descomplica? É. Você pode baixar lá na Apple Store, você pode baixar lá no Google Play, tem na plataforma do iOS, você tem na plataforma do Android. Sabe o que você tem no aplicativo? Todas as aulas gravadas que estão no site podem estar aqui, ó, na palma da sua mão, amigo. Você pode ver a hora que você quiser, você pode deixar essas aulas offline e ver no ônibus, no metrô, na faculdade, na rua, onde você quiser. Isso é bom demais. É o que o Descomplica tem para te oferecer. Você já guardou quais são os 6 elementos? Posso repetir? Emissor, receptor, mensagem, código, canal e, por fim, tem o contexto. Tranquilinho? Agora eu não te disse quais são as funções. Giane vai me ajudar. Gianinha, você pode me ajudar nessa parte da matéria? Como é que é o nome da função da linguagem que está centrada na figura do emissor? É aquela que a gente coloca a primeira pessoa em evidência. Aquela que a gente coloca os sentimentos para fora. Como é que é o nome dessa função mesmo, Gianinha? A figura do emissor. É aquela que está centrada nas emoções, a Giane falou. Emotiva. Função centrada na figura do emissor. Emotiva é o nome. Ela também pode ter um outro nome, chamada de expressiva. Agora você pode ter a função da linguagem que está centrada na figura, olha o meu gesto, de quem recebe a comunicação. É apelativa ou, tem um segundo nome, conativa. Conativa é que o Enem mais gosta, né? Inclusive, conativa é o termo que o Enem mais gosta. Obrigado, Gi. Apelativa ou conativa. É bom você saber dos dois nomes. Vamos continuar? Como é que é o nome da função da linguagem que está centrada na mensagem? Eu me preocupo com a mensagem a ser passada. São os poemas, as crônicas, as músicas, função poética. Para com uma mania que muito aluno guarda dizendo, se é poética porque tem poema. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu posso ter a função poética numa propaganda, não tem nenhum problema. Aqui no Descomplica nós temos no site milhares de aulas falando sobre esse assunto, funções da linguagem. Você não vai perder por esperar tanto conteúdo que tem no nosso site. Tranquilinho? Já falei de 3, faltam mais 3 funções. Anota aí. Como é que é o nome da função centrada na figura do código? É a metalinguística. Vai anotando tudo. Metalinguística é a função de linguagem centrada no código. Você também tem a função centrada no canal. Então, se a comunicação está fluindo bem, já reparou como é que o professor dá aula? Hein? Acabei de usar essa função. Tudo bem, aluno? Alguma dúvida? Posso continuar? Beleza? Então tá tranquilo. Tá tranquilo? Aí você fica do outro lado balançando a cabecinha assim, não fica? Dizendo que tá tudo ok, não é? O que você tá me mostrando quando a gente está numa aula presencial, quando você mexe a cabecinha e fala que tá tudo bem? Que eu posso continuar. Que tá tudo fluindo numa boa. Então essa é a tal da função fática. Função fática é aquela que mostra que o canal tá aberto e que a minha mensagem pode continuar fluindo. Depois eu vou repetir. Só falta uma para fechar. É aquela que está centrada no contexto. É o famoso referente, é a função referencial. Vamos repetir todas? Emissor, emotiva. Receptor, apelativa ou conativa. Mensagem, poética. Código, metalinguística. Canal, função fática. Contexto, função referencial. Esse é o primeiro conteúdo que eu quero que você guarde da aula de hoje. Tem muita coisa ainda para falar. Funções da linguagem são um assunto que sempre cai no Enem. Valadares, eu posso apostar contigo que em 2016 isso vai cair? Vai cair. E eu te garanto mais do que uma questão.
Não dá mole nisso. É um assunto que você precisa saber. Tá tranquilo até aqui? Tá tudo bem? Janinha, enquanto você olhava o nosso chat, tá tudo tranquilo por aí? Tá tudo tranquilo? Galerinha tá assistindo a aula numa boa? Então tá ótimo, eu vou continuar. Tá beleza, pessoal? Vamos fazer o seguinte? Quer falar alguma coisa, Gi? Hã? Não, pode ficar, não tem problema não. Tá com dor? Eu imagino, você sabia que eu faço isso direto? É que a monitora, nesse momento, ela acabou de levantar. Vocês não estão vendo a monitora, mas eu vou caguetar o que ela está fazendo. De vez em quando eu também fico sentado muito tempo durante o dia na mesinha do escritório e eu sinto muita dor na coluna. Isso, inclusive, é uma boa estratégia para quando a gente está com sono, desconcentrado quando está estudando. Levanta um pouquinho, estica a coluna, fica em pé um pouco para você prestar atenção de novo. Tranquilo? Posso continuar? Só que, além de continuar, tem uma galera que estava assistindo a aula ao vivo, aí veio para cá um pouquinho, código promocional, manda um WhatsApp aí pro seu amigo, fala para ele assim, assina o Descomplica hoje que tá barato. Tá barato pra caramba! R$18,90 por mês. Vai lá, me salva. Claro que eu te salvo. Vem pro Descomplica que tem muita aula com a gente para você aprender o português certinho, tudo que cai no Enem. Aqui, ó, Valade com 2 L's. Valade me salva, é o promo code de hoje. Vai lá em descomplica.com.br/assinatura, desce um pouquinho a página até mais ou menos o final e bota esse promo code, Valade me salva. Vamos pagar o Descomplica VIP, que é um plano que te dá acesso a tudão no Descomplica. Medicina para os fortes, empurrão para o Enem, matemática sem problema, todas as aulas gravadas, aulas ao vivo, monitoria, correção de redação, plano de estudos, tudo isso está envolvido no Descomplica VIP. Fechou? Não deixe de assinar não. Valade, me salva. Esse é o promo code de hoje. Galerinha, figuras de linguagem é um outro assunto que você tem que saber. Mas assim, tem que saber. Puxa, Valade, foi bom ter assistido essa aula de hoje. Sabe por quê? Eu confundo pra caramba o que são funções com figuras. Depois da aula de hoje você não vai confundir mais não. Descomplica já está te salvando com essa aula grátis, hein? Porque, na boa, funções da linguagem é quando você tem os elementos da comunicação em evidência. As figuras de linguagem é quando você trabalha com o campo da conotação. Anota aí. O que é uma linguagem conotativa? Você já estudou isso, não já? É a famosa linguagem, olha para cá para essa palavra, aqui, de cá, figurada. Linguagem conotativa é aquela linguagem figurada. Em vez de você passar uma mensagem, uma comunicação, por aquele significado mais real, você trabalha a mensagem. Valade, meu professor já explicou isso uma vez, mas eu não entendi, então você vai entender agora. Carlos! Fazer o Carlos participar um pouquinho da nossa aula. Quando você faz aniversário, Carlos, qual o mês? Esse mês. Boa, garoto. Aê! Fui no tiro certo. Carlão, qual o dia do seu aniversário? 27. Seria legal se ele falasse assim, 10. hoje, Valadares. Não. Dia 10 de maio, e até agora você não me deu parabéns. Então, se a gente fizer uma conta, 10, 17, 24, 25, 26, 27, cai num sábado. Não, sexta. Sexta. Cai numa sexta-feira, eu fiz a conta errada. Quis tirar onda e mandei mal. É o dia seguinte, pós-feriado Corpus Christi. Isso, exatamente. Boa, garoto. Dia 27 de maio, aniversário do Carlão. Eu posso muito bem anunciar o aniversário dele assim. Dia 27 de maio, Carlos, Chacal, faz mais um aniversário de vida. Só que eu posso pegar essa comunicação que todo mundo entendeu muito bem e virar e falar: Carlos, dia 27 de maio, completará mais uma primavera. É todo mundo, como assim primavera? Peraí. O que primavera te lembra? Uma estação do ano. Você tem outono, inverno e verão, primavera. Primavera é uma estação que acontece quantas vezes ao ano? Olha pra mim. Uma. Eu arranjei um jeito diferente. E em vez de dizer que ele vai completar mais um ano de vida, eu preferi colocar no lugar que ele vai completar mais uma primavera. O que isso significa? Significa, então, que primavera está no lugar de mais um ano de vida. Isso é linguagem figurada. É uma imagem, primavera, no lugar de mais um ano de vida. Isso é uma metonímia, por exemplo. Metonímia de primavera substitui mais um ano de vida. Valade, qual a diferença entre hipérbole, metáfora e elipse? Peraí. A aula de hoje não tem esse objetivo. Assina o Descomplica. Qual é o promo code mesmo, Jane, que eu esqueci? Tá aqui, ó. Valade, me salva! Aí você entra com esse promo code do Descomplica e lá você tem muitas aulas gravadas, aulas ao vivo que falam sobre figuras da linguagem. Uma coisa eu posso te adiantar, são mais de 20. Metáfora, metonímia, ironia, hipérbole, hipérbato, zeugma, elipse, anacoluto, olha quanto, hein?
anáfora, não sei se eu já falei ironia, comparação, personificação, também chamada de prosopopeia, aliteração, assonância, meu Deus, hein? Paradoxo, antítese, tudo isso é figura de linguagem. Valadares, no site de vocês tem aula sobre isso tudo? Olha para mim. E sabe o que a gente faz muito no Descomplica? A gente não ensina figura de linguagem solta, desconectada. Sabe o que a gente faz? A gente dá aula das figuras junto com literatura. Então a gente cria um contexto que é para te ensinar figura de linguagem atrelada à literatura. E isso funciona pra caramba. Tudo bem até aqui? Tá tudo certinho? Janinha, vamos conversar um pouco? Jane, da sua experiência de monitora, o que você acha que os alunos têm mais dificuldade na hora de estudar? Eles têm dificuldade de estudar mais funções ou figuras? O que você acha? Figuras. Figuras, é? Uhum. Eu também acho que os alunos encontram mais dificuldade na hora de figuras por conta da parte da interpretação. Exatamente, a Giane completou. Exatamente isso. Valadares, você leu meu pensamento. Eu tenho muito problema de interpretação. Sabe o que a gente tem no Descomplica? Um curso separado especial só sobre interpretação de textos. Entra no Descomplica, adota o Descomplica, assina o Descomplica. Adota foi ótimo, né? A gente está sem pai e sem mãe. Adota o Descomplica e você vai ver no nosso site muitas aulas ligadas à interpretação de textos. Jane, você quer chamar a atenção de alguma coisa que tem no chat? Alguma observação? Não. Posso continuar aqui? Galerinha, sabe um outro assunto que todo ano cai? Olha para o quadro, olha para o slide. Variações linguísticas. Já ouviu falar nisso? Existe também um termo chamado variabilidade. Tanto faz aqui nessa hora. Ou variações ou variabilidade. Sabe o que isso significa? Você precisa reconhecer que quando falamos de linguagem, é a forma como a gente se comunica. Sim ou não? A gente começou a aula de hoje falando disso. Só que as variações linguísticas são as diferentes manifestações que temos para nos comunicar. Eu aqui te dando aula ao vivo, gratuita, para todo o Brasil assistir, eu estou usando uma linguagem que é formal, um pouquinho informal. Se eu estivesse dentro de uma igreja, dentro de um sermão, se eu estivesse dentro de um plenário político, jurídico, talvez eu precisasse usar uma linguagem um pouco mais rebuscada, mais refinada. É aí o negócio que você precisa aprender. Registro culto, registro coloquial. Não é registro não, filho, é registro culto ou coloquial. Essas variações linguísticas caem todos os anos. É aquela questão, por exemplo, de ver se o sujeito tem um sotaque, um dialeto. Quantas questões todos os anos caem sobre isso? Posso dar um bizu rapidinho? Olha o que você precisa saber. Ao estudar esse assunto, variações linguísticas, você tem que saber, por exemplo... Janinha, pega um pouquinho para mim. Não, mas pega um copinho, isso aqui está sujo de café. Na verdade, quando você fala de variações linguísticas, você tem que saber, por exemplo, o que é um dialeto. Você tem que saber, por exemplo, do que é uma linguagem regional, o que é uma diferença social. Quer ver uma coisa? Acho que você já ouviu isso. Um certo grupo que usa um determinado vocabulário para se expressar e um outro grupo que usa um vocabulário diferente. Eu vou dar um exemplo aqui do Descomplica. Aqui no Descomplica a gente tem um setor de marketing, a gente tem um setor de TI, a gente tem um setor de produção. É impressionante, Carlos. A galera de produção tem um vocabulário específico, a galera de TI tem um outro vocabulário completamente maluco, a galera do design tem um... Cada um tem uma... De TI é mais doido, hein? De TI é mais doido ainda. Hoje eu vou fazer um swell no overlap de um não sei o quê. O quê? Isso é uma variação linguística. Só que a gente te dá uma aula em que a gente te informa que tipo de variação linguística é essa. Então tem registro social, registro de grupo, esse que eu estou diferenciando é registro de grupo, de carreira. Quando você vai conversar, por exemplo, com um médico, amigo, olha quais são os termos que os advogados usam. Na boa, sou professor de português. Não confunda. Sou uma pessoa madura, experiente, eu sei conversar com todo mundo. Mas tem um vocabulário que é específico do campo do advogado que eu não conheço. E nem quero conhecer e nem tenho o que conhecer. Porque, na verdade, é um vocabulário típico da prática do advogado, do médico, do engenheiro, do técnico de produção, do designer. Então, cuidado com essa questão das variações linguísticas. Olha, isso cai. Fala, Dari, você poderia contextualizar e me mostrar como é que uma questão dessa cai? Entra no site do Descomplica que lá tem tudinho explicado. Todas essas variantes ou variações linguísticas que costumam cair em prova. Agora, outra coisa eu te garanto. Olha para mim, ó. Funções, figuras
e variações linguísticas, estou te apostando muito dinheiro. Muito dinheiro que isso vai cair no Enem. E ó, não me arrisco a dizer, mais de uma questão. Mais de uma questão. Fechou? Então tá bom. Agora não custa lembrar pra galerinha que entrou ainda há pouco, o nosso promo code. Já é a quarta vez que eu tô te mostrando hoje. O código promocional Valad me salva. Descomplica VIP por R$18,90 por mês. Entra em descomplica.com.br/assinatura. Só que esse promo code é válido até meia-noite. Legal, legal. Descomplica.com.br/assinatura. Até meia-noite você entra com o nosso promo code VALAD com 2 L's, hein? Me salva. E entra no Descomplica VIP por R$18,90. Descomplica VIP te dá acesso a tudo, amigo. Eu tô repetindo porque, amigo, isso aí é só até meia-noite. Depois que passar meia-noite, babou. Já era. Esse promo code venceu. Gianinha, vou parar para beber um pouquinho d'água porque eu falo muito, né? Eu falo direto. Tem alguma dúvida no nosso chat? A Giane, nesse momento, ela não está conseguindo falar. Eu vou dedurar de novo o que está acontecendo com a Giane. Tadinha, eu estou entregando a nossa monitora. Ela está em pé, comendo um biscoito creme crack. Giane, você está com muita fome? Ela não está conseguindo nem responder. Ela, pra caramba. Tadinha da Gia. Tô brincando contigo, Gi. Come à vontade. Só que da próxima vez me oferece. Quer um biscoito creme crack, Valade? Tô brincando, Gi. Só tô fazendo um trote com você. Eu não consigo comer e falar aqui ao mesmo tempo. Guarda o biscoitinho pra depois, pra mim, no caso, tá? Tô só perguntando aqui o seguinte, pra quem começou a estudar agora, se tem alguma dica. Fala um pouquinho mais alto aí que o pessoal não ouviu. Quem começou a estudar agora... Estão perguntando se você tem alguma dica pra quem começou a estudar agora. Claro que eu tenho várias dicas. Primeira delas, arranja um cronograma de estudos. Saiba por onde você vai começar, por onde você vai atacar. Senão você vai se sentir mais perdido do que cego em tiroteio. Aquele ditado brincalhão que a gente usa. Entendeu? Primeira coisa, definir os rumos do que você precisa fazer. O Descomplica já faz isso para você se você precisar. São os famosos planos de estudos. Valade, por onde você acha que eu devo começar a estudar? Por aquilo que mais cai, todos os anos. Por aquilo que todo ano cai. Eu tô te dando uma aula de linguagens hoje com aquilo que sempre cai. Todo ano cai isso tudo que eu tô te mostrando. Tudo bem, aluno? Tudo bem? Então vamos entender praticamente como é que funciona essa regra de onde por onde eu começo a estudar. E aí, é aí que entra o Descomplica muito importante. Nós temos um curso que vai te dar esse passo a passo da prática. Giane, na boa, da minha experiência de professor, eu tô cansado de ver aluno que confunde. O cara atua na teoria, no resumo, na aula, mas não sabe fazer exercício. Alguém deve estar se identificando comigo. Vem para o Descomplica, no nosso blog a gente tem lista de exercícios, resumos, questões comentadas, praticamente tudo que você precisa para você ser bem sucedido na prova do Enem. E na boa, meu irmão, R$18,90 por mês, o que você gasta aí com um ingresso de cinema? Custa muito mais que isso, por mês. R$18,90 por mês para você ter acesso a mais de 25 mil aulas gravadas. A 4 aulas ao vivo por dia, no mínimo. Você não pode assistir mais. Você pode assistir o Medicina para os Fortes. Hoje, por exemplo, teve o Matemática Sem Problemas. Amanhã tem aula de Biologia com Oda. Amanhã tem o Medicina para os Fortes. Você precisa conhecer o nosso professor Oda de Biologia. Você vai se amarrar. Vou continuar? Próximo assunto que eu já vi em todas as provas do Enem. São os fenômenos linguísticos. Tira um print desse slide. Bota lá depois no seu Twitter, no seu Facebook. Olha que slide maneiro essa cor rosa. Sabe por que é rosa? Porque rosa é a cor do português no Descomplica, amigo. Você sabe um fenômeno linguístico que cai todo ano na prova do Enem? Ambiguidade. Anota aí. Valadares, o que é ambiguidade? É quando você tem uma dupla leitura de uma expressão, de uma frase. Isso se chama uma frase ambígua. Então, ambiguidade é um fenômeno linguístico que cai todo ano no Enem. Quer ver uma outra? Polissemia. E Valade, foi bom que você tocou em 2 palavras que eu tenho um probleminha, eu não me lembro. O que é polissemia? É quando o mesmo termo tem um duplo significado. Olha pra cá todo mundo, ó. Isso é manga, não é manga? Só que você conhece outra palavra manga, não conhece? Manga fruta. Isso é manga de camisa. Se eu não tiver um contexto claro, você pode confundir. A manga me lembra fruta, manga me lembra manga de camisa. Logo, manga é uma palavra polissêmica. O que é polissêmica? Mais de um sentido. O que é ambiguidade? Uma expressão que tem mais de uma leitura. Consegue entender isso tudo?
Vamos dar outro fenômeno linguístico que cai todo ano na prova do Enem. Intertextualidade. Não confunda, hein? É intertextualidade. Paródia, paráfrase, citação são fenômenos da intertextualidade. Vou repetir, hein? Intertextualidade. Paródia, paráfrase, citação, tudo isso está dentro da intertextualidade. Quer mais um fenômeno linguístico? Vou te dar mais um fenômeno linguístico. Modalizadores da língua. Ei, Valadares, eu não sei nada disso. Entra no Descomplica que a gente te deixa na cara do gol. Como é que é o promo code mesmo, hein? Valade, me salva! Eu te salvo, amigo. Eu te salvo te dizendo. Indicador modal, modalizador da língua, tanto faz como você vai chamar. Modalizador da língua, quando você escreve assim, por exemplo. Gianni, você poderia bem pegar um copo d'água pra mim, hein? Esse poderia é o verbo poder. Atenuando a mensagem, em vez de eu falar assim, Gianni, pegue um copo d'água para mim. Foi uma ordem. O poderia foi um pedido. Entende? Isso é um modalizador da língua. Jane, isso aqui é apenas um teatro, tá? Eu nunca falaria com você deste jeito. Ok, pessoal? O modalizador, então, é o verbo auxiliar. Poder, dever. Você deveria estudar mais. Olha, você deveria dormir um pouco mais cedo porque você está acordando sempre com muito sono. Fechou? O deveria, o poderia, inclusive no futuro do pretérito, acentuam essa ideia do modalizador da língua. Tudo isso é um fenômeno linguístico. Olha quanta coisa você está aprendendo na aula de hoje. E é grátis, amigo. Isso tudo é Descomplica. Agora, aqui é uma classe gramatical que sempre cai em prova. Tira um print. Verbos. É impressionante, Gianni, da minha experiência de novo de professor. Eu dou aula há mais de 16 anos. Dá pra ver pela barba branca, né? Mas o corpinho ainda é de garoto novo. Verbo, todo mundo associa essa palavra à ação. Mas não. Verbo não precisa ser a ação. Quer ver? Gianni, você está feliz hoje? Estar feliz é um estado. Estar é verbo. E não é a ação. Agora eu posso virar e falar assim, onde você está sentado agora? Eu estou sentada na cadeira de frente para o chat dos alunos. Está é lugar. E aí eu posso dizer que isso é uma ação. Isso agora não é mais um estado. Cuidado com isso, hein? Aqui no Descomplica a gente vai te ensinar também, sabe o quê? Os valores semânticos dos verbos. Quer um bom exemplo de um valor semântico de verbo? Olha só, eu viro para você e falo assim, ó, escuta essa frase. Em 1954, Getúlio Vargas suicida-se. Para. 1954, eu estou em 2016. Esse episódio já aconteceu há muito tempo. Eu não deveria ter escrito a frase, então, em 1954, Getúlio Vargas suicidou-se. No pretérito, não fala passado não, hein? É pretérito, tempo verbal. Mas aí que está o problema. Por que eu trouxe um acontecimento de 1954 para o presente? Esse é o famoso presente com valor histórico. E tem motivo para isso. Sabe por que eu trouxe este acontecimento para o presente? Porque eu quero dar para ele mais vivacidade. Eu quero dar mais ênfase. Eu quero mostrar que o suicídio de um presidente nosso foi um acontecimento histórico que mexeu com a história do nosso país. Logo, eu estou revivendo o episódio. Eu estou dando a ele muito mais vivacidade. Você sabia que isso caiu no Enem ano passado? Você sabia que ano passado caiu o valor semântico do futuro do pretérito? Quando eu cheguei à escola, o sinal já tocara. Cheguei. Mas o sinal já tinha tocado. O tocara, que é o pretérito mais que perfeito, tem o mesmo valor de tinha tocado. Fechou ou não fechou? Então, na verdade, o que você precisa entender de verbos? Verbo é uma palavra que indica ação, estado, fenômeno da natureza. Verbo é uma palavra que pode mudar quanto a tempo, modo, voz verbal. Meu amigo, você sabe transformar uma sentença numa voz ativa para uma voz passiva? Escuta isso. Voz ativa. Jogou-se o giz. Desculpa que eu já falei errado. Eu viro e falo assim, ó. Eduardo jogou o giz. Melhor assim. Eduardo jogou o giz. Se eu transformar essa estrutura que é uma voz ativa, alguém fez uma ação. Eduardo jogou o giz. Mas alguém está sofrendo essa ação, sim ou não? O giz foi jogado pelo Eduardo. Você acabou de transformar uma estrutura que era voz ativa em voz passiva. Então você tem voz passiva, você tem voz ativa, vozes verbais vêm a ser um assunto que cai em prova. Meu amigo,
quantos e quantos assuntos vêm da aula de verbos? Muitos. Verbo é um assunto que a gente vai começar, inclusive. Olha que coincidência, Giane. A gente acabou de terminar uma classe gramatical muito importante que se chama, é a próxima, pronome. A próxima que a gente começa semana que vem são os verbos. Aqui no Descomplica a gente está tendo aula desde fevereiro. Dia 1º de fevereiro a gente começou. Fevereiro, março, abril já fechamos. Já começamos maio, já estamos na segunda semana de maio. Entra no mundo do Descomplica que a gente tem tudo que você precisa e dá para você compensar essas aulas que a gente já deu. Sério, entra no Empurrão, assiste os módulos do Empurrão que você vai entender muito bem onde nós estamos. Tá tranquilo? Pronome. Pronome é uma classe gramatical que eu te garanto todo ano cai na prova do Enem. Valadares, o que é um pronome? Anota aí. Pronome é uma palavra que acompanha ou substitui um substantivo. Pronome é uma palavra que acompanha ou substitui um substantivo. Só que você tem classificação nos pronomes, né? Pronomes pessoais, do caso reto, oblíquos de tratamento. Pronomes possessivos, que são os que indicam posse. Pronomes demonstrativos, indefinidos e relativos. Fechou? Então você tem os pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos e os relativos. Já vi muita questão de prova ser decidida se o cara sabe ou não sabe o pronome relativo. Que, quem, onde, cujo, quanto, tudo é pronome relativo. Tem que saber empregar um pronome relativo. Pronome é uma classe gramatical que cai demais em prova. Vamos dar um tempinho, vamos ver se a Jane está recolhendo alguma observação importante no nosso chat. Jane, solta o verbo. Tem alguma coisa aí que você queira destacar? Não, tudo certo aqui, a gente tá... Eles estão com poucas dúvidas, eles estão surgindo. Eu tô tirando mais com relação a vai ficar gravado, tem material. A aula de hoje não tem material, essa aula não fica gravada, essa aula só acontece hoje para te oferecer esse promo code que expira à meia-noite. Olha o promo code. Fala pra mim, Jane, fala pra mim em voz alta, por favor. Qual o promo code que a gente está dando hoje pro nosso aluno para assinar o Descomplica com promoção? O que tá escrito aqui nesse promo code, Janinha? Valade me salva. Valade me salva, Giane falou muito bem, Valade com 2 L's, me salva, tudo junto. Escreve isso aí no código promocional, manda pro WhatsApp pro seu amiguinho pra ele não deixar de assinar o Descomplica hoje até a meia-noite por R$18,90. Fechou, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Não perde essa promoção não do Descomplica VIP. Tá todo mundo se tornando VIP. Você sabe o que significa VIP, né? A gente quer que você seja very important person. Very important person. É assim, Carlão, que eu tô falando? Ou é very important people? É very important person. I said correct. Ok? My English is perfect. Perfect. Sensacional. Deixa eu recapitular aqui então, Giane. Já que a galera não tá com muita dúvida, quais são os principais tópicos para a galera que chegou um pouquinho depois anotar? Função da linguagem cai todo ano. Figuras da linguagem já são um outro assunto, cai todo ano. Aí você tem depois das figuras de linguagem as variações linguísticas que eu expliquei que caem todo ano. Depois a gente falou dos fenômenos linguísticos, verbos, pronomes. Nosso promo code que também cai todo ano. Deixa eu voltar aqui. Valade me salva. E a gente entra em mais um assunto. Estou quase chegando ao fim da nossa aula de hoje. E é verdade, Valadares. Coesão textual. Ó, de novo um print. Coesão textual, na verdade, é um assunto que esbarra em redação e em linguagens. Tudo que a gente apresentou antes, pronome, e tem uma outra classe gramatical que eu não coloquei aqui, que se chama conjunção, te ajuda muito no processo de coesão. Acabei fazendo um eco. Eco é isso, né? Quando as palavras têm a mesma terminação sonora. Então, o que é uma coesão textual? É quando você tem os recursos anafóricos, catafóricos. Isso é uma coesão textual. Já ouviu falar nisso? Cai em prova todo ano. Anafórico, catafórico. Coesão textual é quando você evita repetir determinados termos, porque você sabe colocar no lugar pronomes, sabe colocar no lugar conjunções, sabe colocar no lugar determinadas expressões que evitam repetição de outras. E isso é escrever um texto coeso. Todo ano eu vejo cair questão de coesão textual no Enem. Não dá mole. Próximo assunto, estilos literários. Está dentro de linguagens. Eu disse para você que eu também dou um pouco de aula de literatura, então vem para cá. Quais são os estilos que você tem que saber dominar porque eles caem no Enem? Anota aí, barroco, arcadismo, romantismo, realismo, pausa,
Dentro do realismo você tem uma manifestação poética que se chama parnasanismo. E ainda tem uma outra derivação do realismo que se chama naturalismo. Vou repetir. Barroco, arcadismo, romantismo, realismo. E dentro dele você tem parnasanismo e naturalismo. Aí eu já estou chegando no final do século XIX. Simbolismo, sexto estilo. Tá anotando? Aí você entra no século XX. Aí você vem com o famoso, o que mais cai em todos os anos, em todas as provas, modernismo. Primeira fase, segunda fase, terceira fase. Modernismo de primeira fase, Manuel Bandeira, Mário de Andrade, Oswald de Andrade. Segunda fase, você tem autores belíssimos, Cecília Meirelles, Jorge Amado, Mário Quintana, Drummond, grande Carlos Drummond de Andrade, que está presente em muitas provas, Jorge de Lima, Murilo Mendes, só artista famoso. Vamos estudar os estilos de literatura. Falta a terceira e última fase do modernismo. Aí você vem com Ferreira Goulart, Clarice Lispector. Aí você vem com um autor que é famosíssimo chamado Guimarães Rosa. Caramba, a terceira fase do modernismo é quente. Cai em muitas provas. Quer que eu repita? Barroco, arcadismo, romantismo, realismo. Dentro dele você tem o parnasanismo, naturalismo, simbolismo e o modernismo. São 8, e se você quiser considerar 9, 10 estilos de literatura aí com as suas derivações. E ainda tem mais um pouquinho, hein? As manifestações contemporâneas, os artistas que estão inclusive ainda vivos, que às vezes caem em prova. Então é muito importante você conhecer os estilos de literatura, quais são as referências de cada época. Isso tudo cai muito no Enem. Hoje é uma aula que a gente está te dando uma palhinha de todos os assuntos que sempre caem. Não deixe de estudar isso com a gente. Sabe um outro assunto que todo ano a prova do Enem contempla? Gêneros textuais. Eu estou citando todos, hein, Giane? Na boa. Depois dessa aula de hoje você já teve um mega apanhado. Agora você precisa, focar em teoria e exercício para você se dar bem. Gênero textual. Quais são os gêneros textuais, Eduardo? Então vamos lá comigo. Você tem, por exemplo, tudo que está ligado a texto, você classifica e joga nisso aí. Gênero textual, por exemplo, você considera um texto dissertativo, um texto narrativo, um texto descritivo. Quando você tem, por exemplo, um texto que diferencia o que é contar a história do que é uma descrição, tudo isso é o que a gente chama de gênero textual. Meu amigo, quer se dar bem na prova do Enem, você tem que dominar e você tem que entender e diferenciar o que é um gênero textual. Isso cai todo ano. Como é que você vai se preparar para a prova do Enem se você não sabe o que é um gênero textual? Então, só cuidado com uma diferença que você tem o que é um gênero textual do famoso gênero literário. Quando a gente fala de gênero literário, vamos voltar aqui no slide que a gente estava falando anterior, aí eu prefiro chamar de estilo. Então você fala da escola da literatura, que eu já citei quais foram os estilos que todos os anos a prova do Enem cobra e que a gente está acostumado a ensinar aqui no Descomplica, fechou? E aí você tem os gêneros textuais que você tem que dominar, porque todo ano a gente tem essa cobrança na prova do Enem. Agora, para você ter acesso a isso tudo, entra aqui com esse código, VALÁDICO, 2 L's, me salva! É o código promocional 1890 Descomplica VIP, que é o plano tudão, que te dá acesso a tudo. Aula ao vivo, aula gravada, monitoria, correção de redação, tudo. Você vai assinar por R$18,90 por mês. Esse é o Valad Me Salva. Por fim, último slide nosso são os gêneros literários, que eu citei ainda há pouco. Os gêneros literários, na verdade, são narrativo, descritivo, aí olha para cá, lírico. Já ouviu falar em gênero lírico? Gênero dramático. Gênero dramático cai em prova. Ano passado, Giane, teve uma questão que a prova do Enem pegou todo mundo, assim, de surpresa. Caramba, isso é teatro? Cai na prova teatro. É o gênero dramático. Você tem que saber o que é o gênero dramático. Meu amigo, todos esses conceitos que eu te apresentei ainda há pouco são os conceitos que caem na prova do Enem todos os anos. Eu aposto contigo. Muito dinheiro. Assistiu a aula de hoje? Todos esses assuntos vão estar presentes em 2016. Te garanto. Mas para você se dar bem, Valad Me Salva é o promo code de hoje. Olha, a aula está acabando. São quase 9, Carlão. Falta um minutinho. Até meia-noite você tem 3 horas para usar esse promo code. Converse com seu pai agora enquanto ele está jantando. Liga para sua mãe se ela ainda não chegou em casa. Assina, usa o cartão de crédito. Você pode pagar de qualquer forma no Descomplica, mas não deixe de entrar no Descomplica VIP, que te dá acesso a tudão que o Descomplica tem.
Gigi, como é que ficou o nosso chat? Você tem alguma OBS para fazer? A gente está quase fechando a aula. Não, tudo bem, tudo certo. Só pra avisar que tem muita gente pergunta, algumas pessoas, na verdade, durante a aula, perguntaram, o que eu posso fazer para estudar assim, assim? Então, para dizer que existe o JEP, né? Galera, olha só, a gente está focado na aula de hoje a falar dos conceitos de português. É natural, muitos de vocês estão entrando no Descomplica hoje, tem muitas dúvidas. A gente tem um setor chamado Fale Conosco, que pode te dar depois uma assessoria sobre isso, como estudar melhor. A gente também tem no nosso Descomplica, a gente não citou até agora, a gente fala agora para fechar, um plano que é para todo mundo. Desculpa, falei errado, um curso que é para todo mundo. Independente do plano que você assinar, todo mundo vai ter acesso a um curso que a gente montou aqui no Descomplica chamado, a Jane falou JEP, é uma sigla, é o Guia do Estudo Perfeito. G de guia, E de estudo, P de perfeito. A gente passa para você o que é rotina, o que é hábito, o que é disciplina, como organizar a sua semana. A gente passa para você, por exemplo, como não procrastinar. A gente te ensina tudo para o seu estudo ser perfeito. A gente acabou de acabar, Jane, na semana passada, a primeira edição do JEP, mas as aulas ficam gravadas no site. Você pode ver quantas vezes quiser. Ai, Valadares, eu só posso ver essas aulas específicas no final de semana. Tranquilo. Você pode ver uma, duas, chamar sua mãe, chamar seu pai. Você vai aprender, por exemplo, o que é vulnerabilidade. Você vai aprender técnicas de memorização. Você vai aprender o que a gente chama de prática deliberada. Um monte de conceito bacana para você estudar melhor. Mas é só assinar o Descomplica que você tem acesso a isso tudo que a gente te oferece. Gêneros literários foi o último conceito que eu te apresentei. Aí eu ainda trouxe no nosso material uma questãozinha, mas a gente não vai ter um tempo suficiente para realizá-la. Eu só preciso ler o enunciado da questão com você. Posso fazer isso rapidinho, Carlão? Galera, não atualiza mais a página de vocês, não, senão a transmissão pode cair. Fica aí mais um pouquinho, que eu só vou ler rapidinho o que diz essa questão, para você entender qual é o raciocínio que você tinha que usar. Começava mais ou menos assim o enunciado. 14 coisas que você não deve jogar na privada. Aí ele vai mostrando ali, ó, nem no ralo, elas poluem rios, lagos e mares. Aí depois ele vai botando aqui embaixo, numerando. Aqui, ó, vou apontar para cá. Quais são os elementos que você não pode jogar na privada? Aí lá embaixo ele bota, joga esses produtos no lixo comum. Alguns deles, como óleo de cozinha, medicamento, tinta, podem ser levados a ponto de coletas especiais, que vão dar destinação final adequada. Aí a pergunta mesmo vem assim. O texto tem um objetivo educativo. Nesse sentido, além do foco no interlocutor, que caracteriza a função conativa da linguagem, predomina também nele a função referencial. Te expliquei isso hoje. O que é mesmo a função referencial que eu já esqueci, hein? É aquela que está centrada na informação. Você quando assiste à televisão um jornal, você quando abre o jornal papel para ler, você quando vê uma notícia numa revista, ali tem função referencial. É porque, na verdade, esse texto, além de te dar dicas, conceitos, você aprendeu. Caramba, eu não sabia, eu não posso jogar cotonete no vaso, eu não posso despejar no vaso, por exemplo, ponta de cigarro. Aí você aprende, passa a ter informação e toda vez que você tem informação por meio de um texto, você vai chamar esse texto de função referencial. Então o gabarito, na verdade, dessa questão, você tem lá, letra A, despertar no leitor sentimentos de amor pela natureza, informar o leitor sobre as consequências da destinação inadequada do lixo, transmitir uma mensagem de caráter subjetivo, estabelecer uma comunicação com o leitor, explorar o uso da linguagem. Galerinha, eu acabei de te dar o gabarito antes. Tudo que tiver o objetivo de informar, você vai chamar isso de função referencial. Na verdade, todas as outras respostas que aparecem aí não fazem sentido, tendo em vista que todas as outras respostas são as outras funções. Quando você fala de centrado no sentimento, quando você fala de tudo isso, o gabarito daí é a letra B de bola, que está ligado à informação. Função referencial é aquilo que está centrado na informação. Fechou? Vamos encerrar nossa aula? Prometemos uma aula gratuita de 8 às 9. Demos um panorama muito maneiro. Mandem no nosso chat se vocês gostaram da aula, só para a gente ter um retorno aí legal de que serviu, de que valeu a pena. Eu vou encerrar. Tem um emoticon atrás de mim, Jana, aqui, ó, certinho na minha posição, ó. Vou virar para cá. Tá certinho, tá? Tira um print agora. Descomplica VIP, R$18,90 por mês. Código promocional. Aqui, ó. Valade me salva, tá? Valade me salva é o nosso código promocional. Entra em descomplica.com.br/assinatura. Até meia-noite.
Manda uma mensagem, um WhatsApp aí pro seu amiguinho, fala pra ele, vem estudar no Descomplica comigo. Eu tô entrando hoje, entra junto comigo no Descomplica e vocês vão ver que vocês vão se apaixonar. Aqui no Descomplica, Carlão, a gente tem um slogan: o estranho mundo das pessoas que gostam de estudar. Vem pro Descomplica para você aprender, gostar, se apaixonar de estudar e passar no Enem. Você lembra a camiseta que eu abri para a aula começar? Posso terminar, Jane? Posso terminar, Carlão? Olha o que dizia a nossa camiseta. Estudar no Descomplica é irado. E depois o quê? E ainda te faz passar pro Enem, amigo. Não te faz ser aprovado na prova do Enem. Você vai se apaixonar pelo Descomplica, você vai amar tudo que a gente faz aqui no Descomplica. Depois, se você quiser, procura a gente lá nas redes sociais. Eu tenho um Twitter que eu boto lá um monte de informação bacana para os alunos. @prof_Valadares com 2 L's. O nosso promo code tem a ver com o meu nome. Valade me salva. Procura a gente lá nas redes sociais que a gente troca uma ideia e você nos acompanha lá com um monte de informação que a gente passa para vocês. Tranquilo? Segue o Descomplica também lá no Twitter, no Instagram, que a gente sempre te dá um monte de informação legal. Eu comecei a aula de hoje falando das inscrições do Enem. Não deixe de se inscrever na prova do Enem. De ontem, do dia 9 até o dia 20. Faz isso o mais rápido possível. Amanhã tem outra aula grátis, hein? Quinta-feira tem outra aula grátis, hein? Sexta-feira tem outra aula grátis. A gente vai, ó, de segunda a sexta, nessa semana intensiva, enquanto a galera está se inscrevendo, te lembrando várias coisas importantes que caem no Enem. Beijos para todo mundo. Mandem no nosso chat se valeu a aula. Um beijo. Até a próxima. Vem pro Descomplica, vem!